Companheiros, vamos então ouvir o estudo que o Gilson tem para nós na noite de hoje. Então, cumprimentando a todos, nós noticiamos qual é o estudo programado para hoje. É do Livro dos Espíritos, perguntas 367 a 378. Fala sobre a idiotia e a loucura. A loucura são estados mentais, né? Estados mentais mais profundos ou menos profundos e nos mais variados graus, né? Que a medicina já classificou e procura tratar. E muitos médicos materialistas nem pensam diferente, acreditam que é o organismo que é o responsável, o cérebro, o organismo, alguma lesão, alguma deficiência que faz com que a pessoa tenha um comportamento de louco, fora do normal, né? Mas nós como espíritas sabemos que o corpo é um instrumento do espírito, ele é um instrumento da alma para se manifestar. Se fosse o cérebro, os órgãos responsáveis pelos desequilíbrios, então, por exemplo, um cérebro deficiente, um cérebro lesado, se ele tivesse um espírito de um Mozart, por exemplo, de um cientista, ele não poderia se expressar como cientista, como músico, porque o cérebro é lesado. Mas se fosse o contrário, um cérebro perfeito, todos os órgãos perfeitos, aquele espírito que está animando aquele cérebro, aquele corpo, poderia ser uma pessoa notável, um cientista? Não. Somente se ele, como espírito eterno, já tivesse angariado conhecimentos naquele campo para se manifestar. É certo que o espírito, que o corpo deficiente vai entravar, vai prejudicar a manifestação do espírito. A manifestação do espírito, isso é certo. Mas o responsável por isso é sempre o espírito. Sempre o espírito. Então, pergunta de Kardec: o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Quando o espírito começa a se ligar ao corpo, ele assume uma identificação total, intensa, sobre o corpo material, sobre a matéria? Resposta: a matéria não é mais do que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual, aquilo que falamos. Quer dizer, ele continua sendo o espírito com aquisições, com aprendizado, conhecimentos que ele amealhou ao longo da sua trajetória imortal, seja no campo das ciências, do conhecimento, no campo das virtudes, dos sentimentos, ele mantém perfeito. Agora, o corpo é que vai determinar, ou a prova dele, a prova que foi programada pelos espíritos dirigentes, pelos espíritos responsáveis pela reencarnação nossa, que determinam qual vai ser o nosso tipo de vida, com quem nós vamos, que família nós vamos viver, enfim, a profissão, o lugar, a vida social, etc., etc., em face de aprendizado que nós precisamos desenvolver, porque até nas provas mais pungentes, mais dolorosas, nós estamos evoluindo. Porque ou a pessoa pediu para passar por aquele problema doloroso, porque ela quis vencer logo deficiências naquele campo, ou então ela está resgatando provas de um passado, né? Então, outra pergunta: as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade?
após a sua união com o corpo? Kardec perguntou. Resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Teve e muitos estados mentais problemáticos, de loucura, são provocados por obsessões. Também, obsessões de espíritos que foram vítimas daquele espírito enlouquecido e estão perseguindo, então estão determinando no estado mental dele, que não pode ser reequilibrado, nem pacífico, estão determinando que ele viva 24 horas por dia com pensamentos dos mais atribulados e sofridos e lembranças de um passado, campos vibratórios, paisagens de um passado que ele viveu e que ele prejudicou pessoas. Contamos aqui já um caso de uma irmã que foi no Chico, lá em Pedro Leopoldo, há muitos anos atrás. E ela comia vidro, ela esmagava e comia. E era completamente louca, comia vidro, obsediada. Por quê? Ela era fazendeira, foi uma fazendeira, então uma fazendeira má, séculos atrás. Então ela matava os escravos que não obedeciam. E teve um deles, não sei porquê, ela fez um buraco, colocou ele e deixou a cabeça do lado de fora, na frente da fazenda. Todo dia ela olhava para ele, debochava dele, xingava, falava coisas impropérios e ofendia, e ela passou mel de abelha na cabeça dele, no rosto dele, e ele com as mãos e o corpo dentro da terra. Que sofrimento essa criatura não teve. O Chico que contou. Aí ela e duas irmãs vieram de longe, ela desencarnou, fazendeira, né? Sofreu muito no plano espiritual e reencarnou louca. E daquela maneira, comendo vidro. Quer dizer, então a gente vê que o negócio, existe uma razão. E Deus é justiça infinita. Tudo que é infinito é aquilo que não termina. Então o amor de Deus é infinito, ele não acaba nunca. Então como é que ele vai castigar? Não, nós é que nos castigamos. Todo gesto, todo pensamento bom, aqui fala a lição do irmão José, olha aqui. O bem é tão pródigo que algumas poucas sementes do bem, semeadas em diminuto chão de terra, valem por terras inteiras do mal. O bem vence o mal. Então está aqui. Quer dizer, então, o bem que nós pensamos, fazemos e falamos, vai trazer benefícios, paz de espírito, conhecimento, reflexões superiores para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado. E o contrário vai atrair. Porque quando eu penso bem, eu mando para o espaço atmosférico, eu mando vibrações boas, eletromagnéticas, que envolvem o meu corpo, o meu espírito, envolvem. Se eu tiver, sobretudo, pensamentos constantes, diários, no bem, a minha atmosfera psíquica vai ser boa. Se for o contrário, como é que vai ser? Mal. Por isso que tem pessoas que eu não me sinto bem, às vezes, eu sinto que eu estou mal acompanhado. Muitas pessoas chegam aqui no centro e falam isso, né? Então vai dar um prato de sopa, vai ler um livro, pede alguém para fazer uma prece que vai melhorar. Porque Deus é misericórdia infinita. Então tem um caso aqui
No livro, este livro, vocês devem ter ouvido dezenas de vezes da minha parte, porque é um livro espetacular, tem comunicações boas de vários espíritos, que são verdadeiros aprendizados. Então, olha só. Loucura e resgate. Um cidadão, Raimundo Teixeira. O livro é Vozes do Grande Além. É barato. Depois da palestra, do estudo, peçam a Niusa. O espírito de Raimundo Teixeira foi conduzido na reunião mediúnica e ele se manifestou como um louco. Era espírito desencarnado, mas a última existência dele foi a de um louco. Olha só, sou uma alma pobre que ainda convalesce de aflitiva loucura no campo físico. Aflitiva loucura nos campos. Vamos ver por quê. Por mais de 20 anos, fui vítima de flagelações e tormentos que culminaram em transes de pavoroso desespero. Na encarnação que ele teve. Não pelas dores de origem material que me dilaceravam o corpo, mas sim porque na condição de alienado mental, guardava no fundo do meu ser a consciência de todos os meus atos, embora não pudesse governar meus infelizes impulsos. Quer dizer, ele sabia, ele era levado a falar coisas que ele não queria saber, falar que ele não queria falar, e coisas sem nexo. Ele se ajoelhava na frente de uma moça e fazia uma declaração assim na rua. Quer dizer, aí é louco, é maluco, e era afastado. Só que ele não queria e era impelido por forças superiores dos espíritos obsessores que acompanhavam ele a fazer aquilo. E no fundo, sabe o que ele pensava? Isto tudo sofri com a tácita aprovação de minha consciência, pois no íntimo me reconhecia culpado. Quer dizer, aí a gente percebe que a justiça divina é perfeita. Eu já citei aqui o caso daquele caminhoneiro católico, que não era espírita, foi sequestrado, a quadrilha levou ele para um caminho ermo, mandou ele sair do caminhão, ajoelha, e o chefe apontou um revólver e ele, em frações de segundos, ele percebeu que ele ia morrer e que aquilo não era injusto. Alguma coisa dentro dele dizia que ele estava resgatando alguma coisa. Era o espírito dele que sentiu isso, que teve um insight, o espírito teve um insight e alguma cena do passado que ele provocou, semelhante àquela, e surgiu na mente dele, ele sentiu e ele reconheceu que era verdade, era necessário, ele tinha que passar por aquilo. E foi assassinado. E meses depois a viúva foi no Chico Xavier e ele deu esta comunicação e falou nisto que eu estou falando para vocês. E ele era o espírito de um católico, ele não era espírita. Bom, então o cidadão sofreu 20 anos, uma loucura terrível, né? Mas ele sofria muito, mas muito. Era constrangido a práticas ignominiosas, impelido a pronunciar palavras que me afastavam toda e qualquer simpatia, e a perpetrar atos que provocavam em torno de mim repugnância e temor. E por essa razão, relegado à atmosfera deprimente dos loucos, nela padeci. Não apenas os mais dolorosos processos de tratamento médico, aí ele levou eletrochoque, insulinoterapia, que era o tratamento daquela época, né? Da época do Braz, não é isso? Tempos atrás. Então, camisa de força, ele fala aqui, solidão, né? Bom, até que chorei tanto que acredito a verem as lágrimas aniquilados meus olhos encadeados a medonhas alucinações.
Amarguei tanto a vida que o sofrimento por fim me venceu diante das testemunhas implacáveis de minha dor. Testemunhas que me acusavam sem que ninguém que as ouvisse, que me espancavam sem que ninguém lhes presenciasse os assaltos, que me acompanhavam dia e noite sem que ninguém lhes pressentisse a presença. Ele desencarnou, e sabe quem ele foi? Por que aconteceu isso? Porque ele foi um juiz que lavrava sentenças injustas, botava os inocentes na cadeia, e condenava, e por interesse político ganhava muito dinheiro, ele na existência anterior. Quando ele desencarnou, ele foi perseguido por dezenas e dezenas de vítimas que ele criou, e quando reencarnou, reencarnou como louco. Quer dizer, eis aí uma das razões da alienação mental. Agora, esses quadros realmente, esses quadros têm gradações. Eu me lembro que tinha um, quando eu frequentava o Jacarepaguá Tênis Clube, tinha um, porque a colônia Juliano Moreira aqui era muito povoada de doentes, né? Naquela época tinha mais de 1000, né? Mais de 1000 doentes. E muitos deles saíam, eles usavam roupa azul, e eles saíam, né? Roupa azul, uniforme azul, eles saíam, e muitos iam até Cascadura a pé, até a Capitão Menezes, Praça Seca. E tinha um que entrava na rua do clube do Jacarepaguá, nós estávamos lá, aquilo tudo, adolescente, e ele ficava conversando conosco, a gente conversava, admirado de ver ele, sabíamos que ele era doente mental por causa do uniforme, e ele conversava até razoavelmente, ele não tinha... A loucura dele era branda, era mais calma. E tinha um senhor, um diretor, que era Roberto Colombo. Roberto Colombo. E quem é aquele ali? Aí nós falamos, aquele seu Roberto Colombo. Foi ele que descobriu a América? Então, não foi não, por causa do Cristóvão Colombo, né? Ele achava que era parente dele, etc. Então, eu e meu irmão, garotos ainda, né, pequenos, querendo entrar na adolescência, morávamos na Capitão Menezes e alguns subiam a Capitão Menezes e outros nem subiam. Mas qualquer pessoa de azul, de roupa azul que subisse, a gente jogava pedra. Pedra, caroço de amêndoa, jogava. Estava de azul, a gente jogava com medo, querendo que ele fugisse. Vê que ideia, de ver como, né, perturbação já começa desde pequeno, né? Quer dizer, então, mas muitas loucuras são provocadas pelas obsessões, muitas são provocadas pelas lesões cerebrais e o espírito quer se manifestar, não pode, muitas o próprio espírito fica num estado de alienação, ele mesmo associado, vamos dizer, potencializado pelas vítimas do passado. Então, são esses dois quadros principais das alienações mentais, das loucuras, das idiotias, né? Então, olha o que Gabriel Delany, no livro A Evolução Anímica, vocês podem até, tem aquelas canetas aqui, que eu vou escrever uns livros, quem quiser, no fundo, aqui, quem quiser ler alguma coisa a respeito, olha aqui, ó. A evolução anímica. Gabriel Delany, né? Gabriel Delany, né? Deixa eu ver como é que. A loucura sob novo prisma. Quem é esse? Dr. Bezerra. Escrito por ele, não é psicografia não, escrito por ele encarnado. Que mais?
botar aqui, ó. Comunicações de vozes do grande além. Comunicações de Chico Xavier. Obrigado. Comunicações. Grande além. Instruções. Quem quiser ler para conhecer alguma coisa acerca do tema, né? Psicofônicas. Comunicações diversas recebidas por Francisco Cândido Xavier. E por aí vai. Né? Então, olha aqui, ó. Gabriel Delane, a evolução anímica. A obsessão que mais além estudaremos a presença a miúde de todos os sintomas da legítima loucura, e fora muito de desejar que os médicos conhecessem o espiritismo, podendo então curar muitos doentes considerados perdidos. Está aqui Gabriel Delane, que foi um contemporâneo de Kardec. Se não me engano, ele nasceu quando ele tinha 4 anos. Kardec botou na prateleira o Livro dos Espíritos, quando ele tinha 4 anos de idade. Vamos ver aqui quando é o prefácio desse livro. Ele nasceu exatamente. Não, ele nasceu no Ernesto Bozana, que quando tinha 4 anos, quando Kardec botou o Livro dos Espíritos na prateleira. E ele nasceu no dia do Livro dos Espíritos, 1857, e desencarnou em 1926. Né? Ele foi um dos... na adolescência ele simpatizou com o espiritismo e estudou mais de 50 anos o espiritismo. Estudou, compulsou autores da época, Kardec, etc. Por exemplo, Carlos, agora, muitas vezes, os estados de loucura, de alucinação, de perturbação espiritual e mental, já começam nessa existência. Aí vão continuar no plano espiritual e continuam na outra encarnação. Olha aqui. Um autor conta-nos que as horas solitárias de Carlos IX, tornaram-se horríveis pela reprodução dos gritos e berros que o assaltaram enquanto durou o massacre de São Bartolomeu. O rei Carlos, diz o ministro ilustre, era ministro dele que relatou isso, ouvindo naquela mesma noite e por todo o dia seguinte a narrativa das atrocidades praticadas com velhos, mulheres e crianças, chamou de parte o mestre, o rei Ambroise Paré, que era um religioso, um médico assistente, a quem muito prezava, posto professasse outra religião, e disse: não sei o que comigo se está passando nesses 2 ou 3 dias, mas a verdade é que me sinto muito abalado de corpo e alma, e que dormindo ou acordado tenho diante de mim essas criaturas mutiladas, semblantes horrendos, mascarados de ódio e sangue. Quisera eu que tudo isso não entrassem, que em tudo isso não entrassem os inconscientes e os inocentes. Então, e o autor, olha, o cirurgião Manoury, inimigo de Urbain Grandier, foi aos 26 de abril de 1634 escolhido para examinar se, de acordo com a declaração da Madre Abadesa, o acusado tinha algum ponto insensível no seu corpo. Quer dizer, eles achavam que era uma lesão corporal, física, que provocava aqueles estados de alucinação, de loucura, né? Agora, o outro lado, vê como nós podemos modificar a nossa vida,
e melhorar muito, muito nessa existência, porque nós estamos preparando aqui duas coisas. Na presente existência, estamos preparando duas coisas. Duas. Quais são? Duas coisas importantes. Quem acertar, o Braz vai dar uma coleção encadernada de Allan Kardec. Nós estamos preparando na presente existência dois fatos importantes na nossa vida. Jorge Miguel não vale. Quem é? Quem pode falar? Hã? Você vai ganhar metade da coleção. Próxima encarnação. Estamos preparando nessa. A próxima. E que mais? Não, é o estado espiritual que nós vamos sofrer, passar no plano espiritual, quando desencarnarmos. Tá? Então, olha só, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, é claro, né? Então, tem um comentário de um espírito que o Kardec colocou na segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. Houve um tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas. O pessoal achava que naquela época que os idiotas, os loucos, não tinham alma. Chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana, como é que estavam atrasados. Hoje, graças a Deus, está tudo modificado, nós sabemos que existem, está tudo, né? O modo pelo qual o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações, considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu? Pode. Então, teve uma menina, um espírito, Adelaide Gossi, isso está em Expiações Terrestres, segunda parte do livro Céu e o Inferno. Então, ela, aos 11 anos, na Normandia, aos 11 anos ela entrou para o serviço de uns agricultores ricos, marido e mulher, eles tinham uma filha só. Bom, e começou a trabalhar para aqueles agricultores, só que um ano depois teve uma enchente terrível naquela região que ele matou cavalos, matou o rebanho e fez um estrago danado naquela fazenda. Eles tiveram dificuldade e meses depois eles foram à falência, perderam tudo. E ela, coitadinha, olha só, rapariga, ela tinha 500 francos juntos, sua economia deu para eles para ajudar de alguma maneira. Quer dizer, aí logo depois eles ficaram doentes, ela já era moça, casou com um rapaz que acompanhava, porque ela vivia para o trabalho, ela trabalhava na fazenda, ela se dedicava aos patrões, ela só queria casa, comida, vivia alegre, feliz e contemplava a natureza, era um espírito diferente. E conhecido na comunidade pequena que ela vivia. Ela era conhecida pelas suas virtudes e qualidades morais. Então ela acompanhou os patrões, ela não foi embora, podia ter ido embora, mas ela acompanhou os patrões no sofrimento, na desdita deles, né? Até que eles morreram, sobrou a filha, que não tinha casado. Então ela continuou servindo a filha dos patrões e chamava ela de patroa. E ajudava a moça, a senhora, ajudava trabalhava exatamente como trabalhava com os patrões que tinham desencarnado. Então foi uma vida de virtudes, de qualidades morais das mais invejáveis naquele lugarejo, naquele distrito, que ela ficou conhecida de todas as pessoas, do prefeito, das autoridades,
pela virtude, pelas qualidades morais, dedicação, uma série de coisas. Aí, sabe quanto tempo durou essa vida? 50 anos. Bom, aí ela desencarnou de uma doença lá normal, e o enterro, a cidadezinha fechou as portas, todo mundo, e foram todos ao enterro. Inclusive o prefeito foi ao enterro dela. Aí, no plano espiritual, Allan Kardec evocou-a dias depois para conversar com ela e saber a razão dela ser um espírito superior, um espírito cheio de qualidades. Aí, Kardec explica a razão da sua evocação e ela responde: felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a nossa admiração, não, isso foi Kardec, pela vossa conduta na terra. E esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Ela respondeu: sim. Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz, e louvável vos parece, era natural para mim. Quer dizer, ela fazia aquilo naturalmente. Era uma coisa natural do espírito dela. Kardec perguntou: você pode responder e dizer qual a causa da humildade da vossa condição, da humildade da vossa condição terrena? Ela respondeu: em 2 encarnações sucessivas ocupei posições de destaque na sociedade. 2. Sendo-me fácil a prática do bem. Ela tinha uma tendência para praticar o bem, que fazia sem sacrifício, sendo rica como era. Bom, pareceu-me, porém, que me adiantava muito devagar. Olha, a prática do bem é que evolui a pessoa com mais rapidez e mais intensamente. Então, nós temos que um dia resolver. Vocês praticam já, eu estou dizendo eu tenho que resolver, fazer alguma coisa, porque por enquanto está difícil. Então, aí ela falou, aí ela viu que o progresso dela estava devagar, estava lento. Aí no plano espiritual ela se preparou muito, bastante tempo, para ter aquela encarnação junto dos fazendeiros, que ela cumpriu maravilhosamente bem. Aí Kardec perguntou: você já viu os antigos patrões? Sim. Quando cheguei a este mundo, já aqui estavam, humildemente, olha só o que ela respondeu: humildemente vos confesso que me consideraram como lhes sendo superior. Aqueles patrões se curvaram diante da superioridade daquela empregada, daquela serva que serviu a eles de uma forma cristã, evangélica e etc. Aí Kardec perguntou: vem cá, você tinha alguma dívida grande com eles para ter aquela existência, para servi-los até o final da vida? Não, eu não tinha, eu podia até ter escolhido outra família, ela falou. Mas como eles tinham me feito, olha a prática do bem, sempre a prática do bem. Que a gente pode esquecer se alguém fez um bem para nós, mas a lei de Deus não esquece, aí paga. Ó, o fulano esqueceu, a memória dele está fraca, mas tu vai ser recompensado, tá? Pelo que você fez a ele. É assim que funciona. Ele esqueceu, que ele tem memória fraca, mas você vai ser recompensado. Então o bem não se perde. Então ela, não, eles tinham me feito um bem simples, uma coisa simples. Então eu escolhi os dois, como tinha me preparado no plano espiritual para ter uma existência humilde daquela maneira. Então, para ver crescer rapidamente, então eu escolhi eles. Aí Kardec perguntou: e você vai para outro mundo, reencarnar em outro mundo? Resposta: espero a reencarnação em um mundo
mundo onde se não conheçam dores e sofrimentos. Que maravilha, né? Uma encarnação, ela conquistou isso. Servindo a 3 pessoas. Ela fundou asilo? Fundou casa para criança? Fundou hospital? Não. Ela viveu como empregada, aqueles 2, depois da filha, e foi até o final. Não teve filhos, o marido esposava as ideias dela e ela cumpriu o seu dever. Cumpriu o seu dever e foi mais, porque Allan Kardec perguntou, vem cá, basta a prática restrita do dever para a pessoa conquistar uma boa posição no plano espiritual? Não, não basta só isso, basta a abnegação. Emmanuel diz que a pessoa que se sacrifica, que faz mais do que lhe é pedido, ela ganha o salário da abnegação. Eu tive um professor de geografia que no Arte de Instrução, quem estudou no Arte de Instrução aí, levanta você não foi do tempo dele, Cari, geografia. Ele estava escrevendo, porque o rio Amazonas aí tocava o sinal, ele largava o giz, na metade da palavra, largava o giz até a próxima e ia embora. Quer dizer, ele cumpria o dever dele, mas até o último segundo, tocava o sinal, ele ia embora. Quer dizer, então ele merecia o salário que a lei mandava, mas não merecia o da abnegação. E por um outro, professor Brito, conheceu? Brito. Professor Brito, que deve ter dado aula até os 90 anos, 90 e tantos anos. Professor Brito marcava aulas extras à tarde para os fracos e os alunos mais fracos. Não precisa dizer que eu ia. Então, o professor Rivail Maia criou de português, criou um SELEC, Centro de Estudos Literários Hernani Cardoso, aos sábados de manhã. E aí, ex-alunos do 4º ano em diante, e alunos do científico do 4º ano, era sobre literatura, língua portuguesa, etc, etc. Quer dizer, ele criou aquilo porque ele quis, para reforço, para ensinar, era uma maravilha. Tanto é que o professor Rivail foi estimadíssimo pelos alunos. Ele desencarnou uns 2 anos, talvez, né, 3 ou 2 anos. Eu li no Globo o necrológio dele, ele morava em São Paulo, eu li. É o quê? Não, o necrológio é o quê? Sim. Falei errado, não? Ah, sim. Então eu li. Só não li o epitáfio, porque eu não fui no cemitério. Mas eu li, professor Rivail Maia, os ex-alunos e amigos o homenageiam nesta hora da sua passagem, etc. Por quê? Pela abnegação dele, pelo que ele fez, além do que o dever pedia. Quer dizer, então essas pessoas, esses abnegados, não, vem cá, você merece o teu prêmio, vem comigo, vem comigo. Então é assim. Não é? Então, meus amigos, continuando no Livro dos Espíritos, que é a Lurimar, nós vamos ficar aqui até 11h30, porque a Lurimar deu 367 até 378, quer dizer, eu vou ler tudo, responder, e quem quiser pode ir embora. Agora, podemos perguntar, qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os loucos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Pergunta inteligente de Kardec, né? Kardec era de uma inteligência, né? Qual é o mérito de ter uma vida assim? A resposta é uma expiação
um sofrimento imposta, uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão, quer dizer, a vida, o progresso fica parado, a encarnação que ele pensa em programar para progredir, não, você tem que resgatar aquilo que tu deve, que é forte. Aquilo impede que você cresça, que você vá para frente. Tem que pagar aquilo. Tem que pagar aquilo, né? Então, é uma expiação imposta ao abuso que tenha feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Olha aqui, um corpo de idiota pode encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Foi um homem de gênio, um expoente, em alguma atividade da existência humana, e na outra ele veio como idiota. Sim, Kardec perguntou, sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça, quando dele se abusa. Agora, olha, tem um comentário aqui de Kardec, que é interessante a gente ouvir. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios, no caso da moça que foi ser empregada, e os maiores gênios podem ter muito a expiar, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o Espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Então, meus amigos, compulsem esses livros, leiam, estudem. E no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, Dr. Bezerra fala: nosso destino é alcançar a verdade, erguer todos os dias o edifício de nossa crença, retirando o material que não presta e cultivando o que serve. É o nosso destino diariamente. Paulo de Tarso falou isso, né? Esquecendo as coisas que ficaram para trás e pensando nas que estão na frente. Paulo de Tarso, né? Então, teve um cientista, Erickson, que foi na Universidade de Música de Berlim, fez um estudo longo sobre os músicos virtuosos, aqueles que eram solistas de orquestras sinfônicas. Eu já falei isso aqui? Não. Acho que não. Não? Aqueles que eram solistas, espalas. O espala é aquele violinista, só violinistas. Aquele violinista que fica à esquerda do maestro, que é o melhor deles todos. Os outros olham para ele e ele conduz o naipe de violinistas, né? Então, quem é músico aqui sabe, o Diogo, que é violinista, qualquer dia, se Deus quiser, estará na Sinfônica, porque é um valor que ele surgiu na adolescência. Então, ele percebeu o seguinte, que todos eles, ele classificou em 3 categorias: aqueles que eram virtuosos, os de orquestras sinfônicas, aqueles que eram violinistas das orquestras, mas não eram os solistas, os espalas, e aqueles que eram professores nas casas, davam aula de música, de violino, quer dizer, em 3 categorias. Então ele analisou, quando vocês começaram a tocar, a aprender violino? Aos 5 anos. Todos eles aos 5 anos de idade. Aí pegou os solistas, vocês estudavam quanto tempo por dia, quantas horas?
Então, à medida que eles iam crescendo, eles iam aumentando o número de horas, aumentando, até que depois dos 12 anos de idade, eles não tinham, 16 anos, não tinham mais horas. Eles estudavam 10, 12 horas por dia. Os outros, os medianos, menos horas. E os que iam ser professores, menos horas ainda. Mas aí no final ele fez as contas e sabe quantas horas aqueles que foram os melhores estudaram até chegarem àquela posição de melhores? Sabe quantas horas eles tinham estudado para chegar àquele ponto? 10.000 horas de violino. 10.000 horas de violino. Mas ele chegou a uma conclusão importante, que o talento estava ali. O talento, mas o esforço. Se ficar só com o talento, não vai chegar àquele ponto. E o nosso progresso no Espiritismo? Eu digo intimamente, diante do meu coração e de Deus. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo esse estudo aqui, né? Então, já falei algumas vezes sobre paciência em alguns lugares, de tarde, aí eu pensando dentro do meu egocentrismo, eu digo, eu fui razoável. Eu falei, e eu acho que eu falei bem, eu fui mais ou menos, paciência, foi bom, compulsei, acho que o pessoal gostou, tudo bem. Aí de noite acontece um episódio em casa ou em outro lugar, principalmente em casa, que eu explodo, perco a paciência e me lembro, tu não falou da paciência de tarde? Como é que tu está perdendo a paciência agora? Quer dizer, a gente é testado, quem fala é testado. Então, não sei em que eu vou ser testado hoje ou amanhã, sei lá, nesse assunto que eu tô falando, mas eu vou ser testado. Hein? Abnegação? Não, está longe. Longe de Deus. Então, meus amigos, é isso. Quer dizer, até para ser espírita, a pessoa tem que suar a camisa 10 horas, 10.000 horas na encarnação. 10.000 horas. Chico Xavier, a última vez que eu fui, deu pena. Pena. Ele falava, o Eurípides segurando, Eurípides, filho dele, segurando o microfone, quase encostando no lábio, e mal se ouvia a vozinha dele, ele falando, só recebia Cornélio Pires. Cornélio Pires falava no ouvido dele, quer dizer, ele usou o corpo até não poder mais, e usou no bem. Usou no bem, somente no bem. Tem um livro que ele estava acamado, já prestes a morrer, que ele falou, graças a Deus não ofendi ninguém, não tratei mal a ninguém, ninguém tem queixa de mim, e eu fiz o que pude, procurei cumprir o meu dever. Chico Xavier. Quer dizer, vocês são assim, muitos de vocês, né? Eu sei que não sou. Então é isso, o Espiritismo explica, através do Livro dos Espíritos, desses livros, as razões da idiotia e a loucura. Teve um outro, no Instruções Psicofônicas, se não me engano, ele era louco completamente. Aí ele desencarnou no plano espiritual, continuou sendo fustigado pelas suas vítimas. E ele pediu a Deus, ou alguém fez com que ele visse, e ele viu um quadro que ele era um mandarim da China. Ele mandava, tinha um cargo de autoridade. Aí ele pediu, ele dizia, ele não fazia nada, ociosidade total, não trabalhava, o trabalho é uma bênção, né? O trabalho, por mais humilde que seja, é uma bênção para o espírito, para nós progredirmos através da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, e para ficarmos com as mãos ocupadas, cabeça defendida. Olha só, então ele era um mandarim, ele chegava e dizia assim, fulano, mata aquele ali e me dá o coração.
Aí, né, em épocas, aí matava o escravo, o cara trazia o coração dele numa bandeja, ele ficava olhando, ria. Quando reencarnou como maluco, como louco, completamente. Então, para encerrar, o que eu estava falando mesmo? Eu ia falar, mas o negócio... Bem, não, não, e às vezes ele fica como louco, ele vem uma, duas ou três encarnações, hein? Não é só numa só não, hein? Não é numa só não. O Mussolini, aquele que foi da Segunda Guerra Mundial, junto com Hitler, Hirohito, Japão, Itália e Alemanha contra os aliados, o Hirohito reencarnou em Minas. Nós sabemos, o Mussolini, de fonte limpa, que ele estava no hospital e ele vivia, ele andava de costas, se arrastando nas paredes, e ele queria ir ao banheiro e ele ia se arrastando, voltava, quer dizer, andando assim, com medo talvez daquilo, de um quadro qualquer de perseguição, um quadro pavoroso que ele estava vendo, o Mussolini. Agora, e este médium que é seguro e firme, que falou que era ele, esse aí é Mussolini. Porque estranho o comportamento dele, né? Falou assim, só que ele vem mais duas vezes assim. Mais duas vezes assim. Então, meus amigos, eu encerro aqui. E é um tema realmente delicado, né? Um tema mais que nós podemos estudar, ler e entender as razões da loucura e da idiotia. As razões. Hoje, lamentavelmente, a gente não deve deixar uma impressão negativa aqui na cabeça de vocês, mas eu vou falar, vocês esqueçam. Um cidadão, um rapaz bonito na televisão, ele desencarnou 39. 59 ou 39. Quer dizer, sim, mas coitado dele, né? Isso vai padecer muito. Então, agradeço a atenção, a paciência, muita paz a todos, até a próxima.